Sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras de todo o Brasil, aqui é o canal Raiz Tricolor. Esse vídeo aqui é o vídeo do Papo de Terça. Você tá pensando, Papo de Terça em dezembro e tal, né? Exatamente, eu fiz uma edição aqui especial pra gente poder falar sobre esse tema aí que tá aqui embaixo no título, tá na thumb também, que é, na verdade, sobre a venda dos direitos de transmissão da Copa Sul-Americana 2018 para um serviço de streaming e apenas para um serviço de streaming. Exatamente, isso é muito importante, a gente precisa falar disso. Eu quis antecipar, essa era uma pauta de janeiro, mas eu já antecipei porque eu sei que muita gente aí já vai querer saber disso agora, né? Porque tem alguns casos preocupante e que a gente precisa de respostas o mais rápido possível. Só para destacar, clica no link aqui embaixo que tá na descrição, que é o link da loja do Raiz. Tem novidade demais chegando aí, então já dá uma olhadinha lá, vê se tem alguma coisa que te agrada. Se não tiver hoje, acompanha o vídeo de amanhã, procura outro vídeo, porque tem camisas maneiraças assim como essas que estão chegando lá na loja do Raiz. Então vai lá e dá uma moral aí. Bem, vamos recapitular agora a história da questão da transmissão da Copa Sul-Americana de 2018 para trás. No caso do Brasil, hoje, a Copa Sul-Americana de 2018 foi transmitida pela Globo na TV aberta, na TV fechada por Fox Sports e Sport TV. Somente dessas formas, e na internet o streaming era do Fox Sports e do Sport TV. O streaming era dessas empresas, ou seja, a gente tinha internet, TV aberta e TV fechada transmitindo as partidas. Nesse ano, encerrava-se o contrato, né, que na verdade era um contrato que a Fox Sports tinha, ele sublicenciava para Sport TV e Globo, mas no caso, agora para 2019 eram 4 anos, né? 19, 20, 21 e 22, um contrato de 4 anos, e a Conmebol decidiu abrir licença geral, abrir uma concorrência para a venda dos direitos de Sul-Americana e Libertadores. Libertadores eu não vou entrar no ponto aqui, você pode conferir aí no YouTube, tem vários vídeos explicando melhor e etc. Eu vou falar aqui de Copa Sul-Americana. O que aconteceu na Sul-Americana? Em junho de 2018, saiu uma notícia dizendo de que a Libertadores já tinha sido vendida, etc, e que a Sul-Americana não tinha recebido propostas interessantes. Aí vale destacar um ponto aqui. A Conmebol dividiu a venda dos direitos em duas partes. Uma para a América do Sul inteira e outra para o Brasil, principalmente por causa do mercado brasileiro, que é gigantesco, e também pelo idioma. Ou seja, isso tudo que eu tô falando é a respeito só de Brasil. E aí a Conmebol anunciou que não tinha recebido ofertas interessantes ali, né? Propostas interessantes pela Copa Sul-Americana e que não tinha fechado nenhuma e que chegou a data final ali do leilão e eles iam prorrogar um tempo a mais para ter esse leilão aí da Sul-Americana. Só que, na época, se falava que as propostas tinham sido baixas e que, na verdade, a Conmebol estava até cogitando em colocar só 2 anos, né? Vender só 2 anos para poder ver se as ofertas batiam melhor ali. E ficou por essa mesmo, passou junho, passou julho, passou agosto, passou setembro, outubro, até que chegou em novembro, no final de novembro, já perto da final da Sul-Americana 2018, a Conmebol anunciou algo surpreendente, né? A gente estava naquela apreensão de quem vai ficar com os direitos da Sul-Americana, onde iria assistir, será que teremos novidades, etc. E a Conmebol anuncia que a plataforma de streaming DAZN, na verdade se escreve DAZN, mas se fala DAZN, tinha comprado e era a única detentora a partir de agora dos direitos de transmissão da Copa Sul-Americana de 2019, 20, 21 e 22. Exatamente, uma plataforma de streaming. Não tem TV para a Copa Sul-Americana desses 4 anos, pelo menos é o que a gente olha agora. Nenhuma TV, nem por assinatura, nem pay-per-view, nem TV aberta, nem a TV Cultura, nem a TV Senado vai transmitir a Copa Sul-Americana mais. Só que aí você pode fazer a pergunta que eu mesmo me fiz quando vi essa notícia. Que é DAZN? O que é isso? Eu não fazia ideia do que era isso. E aí eu fui pesquisar e é o conteúdo desse vídeo aqui também. A DAZN é um serviço de streaming que é dedicado a esportes. Basicamente, para ficar bem mais fácil, mais simples de entender, é como se fosse um Netflix dos esportes. Você paga uma assinatura e tem direito a toda aquela gama de esportes ali, de transmissões que eles têm. Eles começaram em 2016, né? Criaram um serviço em 2016, mas pertencem a um grupo muito grande, então tem ali todo um aporte financeiro para fazer investimentos absurdos. Eles já estão presentes em 7 países: Alemanha, Itália, Estados Unidos, Canadá, Suíça, Áustria e Japão. E em 2019 já estão confirmados que vão entrar tanto no Brasil quanto na Espanha. E só você ter uma ideia do naipe das competições que eles já transmitiram para esses
países, algumas só com exclusividade para um país, etc. Mas olha as competições que eles já compraram direitos de transmissão. Champions League, Copa do Mundo, todas as principais ligas europeias, campeonato inglês, campeonato espanhol, campeonato francês, italiano, alemão e etc. Ligas asiáticas, como a Liga dos Campeões da Ásia, enfim, já compraram muitos direitos. Assim, no caso da, por exemplo, Liga dos Campeões, eles transmitiram para o Canadá, mas compraram os direitos. Campeonato espanhol, MotoGP, enfim, vários eventos que eles têm o direito para alguns países. No Brasil, eles possuem já os direitos, já estão confirmados, além da Copa Sul-Americana, do campeonato francês e do campeonato italiano. Esses dois que não tem na TV aberta também. Ou seja, aqui no Brasil, eles estão focando em exclusividade. Esses três eventos, Sula, italiano e francês, são exclusividade da DAZN. Ou seja, quer assistir, tem que assinar o serviço deles. E ainda tem uma outra promessa feita pelos executivos de que, entrando no mercado brasileiro agora, né, igual eles estão entrando, é de comprar mais eventos nacionais, né, eventos locais, para poder encher também o corpo ali, porque você não vai pagar só para assistir Sula, italiano e francês. Dá uma encorpada. E aí a minha análise desse tipo é de que pode pintar alguma coisa, como por exemplo, as competições que o Esporte Interativo perdeu quando fecharam, né, que é no caso da Série C ou da Copa do Nordeste, dessas competições que tem um interesse regional pelo menos e que seria interessante para dar uma encorpada no serviço. E no caso, como eles fazem transmissão de vários esportes, né, também seria uma possibilidade o NBB também, né? Não sei como é que tá os direitos de transmissão da NBB, mas seria algo interessante também deles terem o basquete até a Superliga também de vôlei, essas principais competições de outros esportes também, pode ser que sejam alvo da DAZN aqui no Brasil. Outro ponto primordial e que você deve estar se perguntando é qual é o preço? Então, a DAZN ainda não está operando no Brasil, eles vão começar só em março, isso aí eu vou falar até mais pra frente. Mas então eles ainda também não deram o valor, né? Não deram valor ainda, o preço que vão cobrar. Eu peguei por comparação em alguns outros países. Por exemplo, na Europa o valor cobrado é de 10 euros no plano mensal, ou seja, dá em torno de 44 reais por mês. Nos Estados Unidos é 10 dólares por mês, né? Dá em torno de 39 reais pela cotação da agora do final de dezembro, ou seja, um valor até que, se eles cobrarem 10 reais, tá show, né? Mas não vão. Mas enfim, no caso do Brasil, eles já anunciaram de que vão ter preços mais flexíveis e adaptados ao mercado, ou seja, deve ter ali um pacote, como é a Netflix, né? No caso da Netflix, ela flexibiliza de acordo com o número de telas que pode assistir ao mesmo tempo, ou então pela qualidade, né? Um assiste em Full HD, outro em HD. Então eu não sei como vai ser feita essa flexibilização da DAZN, mas meu palpite é que seja algo em torno de 35 reais pro plano mensal, né? Aquele que se você todo mês você paga, e algo em torno de 25 ou 30 reais pro plano anual, aquele que você paga o ano inteiro e reduz o valor por mês. Esse é o meu palpite, isso não é informação não, é o meu palpite. Uma coisa interessante que a DAZN tem é que eles têm a partida sob demanda depois, ou seja, pra quem como eu gosta de ver a partida inteira e às vezes não pode ver a partida ao vivo, ou quer rever algum jogo e tal que já passou lá na DAZN, tem lá, você volta no dia que você quer, aperta e vê a transmissão inteira do jogo. Isso é muito legal e algo muito importante de se ter, já que hoje a gente fica um pouco refém da reprise do Sport TV 3, né, do evento. Alguns pontos importantes, mas que eu ainda não tenho a resposta. Vamos lá, o primeiro deles, qual é a data de estreia da DAZN aqui no Brasil? Então, esse é um ponto importante. Lembra que eu falei que ele começa lá em março de 2019? No caso, eles já meio que começaram, né, não estão transmitindo pelo serviço de streaming deles, eles já estão transmitindo o campeonato francês e o campeonato italiano no YouTube e no Facebook, enquanto eles não inauguram a plataforma deles. Só que só os jogos de PSG no francês e Juventus no campeonato italiano. E aí estão transmitidos no YouTube e no Facebook só essas duas partidas por enquanto. O único problema é que Copa Sul-Americana começa em fevereiro, você já sabe. Fluminense, por exemplo, joga a ida e a volta contra o Antofagasta em fevereiro. E se o serviço de streaming é só em março, o que será que vai acontecer com esses jogos da Sula em fevereiro? Os outros brasileiros também jogam em fevereiro. Tem duas opções aí. Ou eles vão ignorar e dane-se, vai procurar aí um link maroto na internet para tentar assistir esse jogo e não vão transmitir pro Brasil, ou então eles vão fazer a mesma coisa dessa transmissão no YouTube e Facebook. Resta saber se eles vão transmitir os 6 times da Sul-Americana, os 6 brasileiros, fazer essas 12 transmissões em YouTube e Facebook, ou vão escolher só um, como eles estão fazendo com a Liga Italiana e com a Liga Francesa, escolhendo só PSG e Juventus. No caso deles fazerem isso, vale um ponto aqui interessante, é que olha aí a tela inicial do site da DAZN no Brasil. Olha o time que tá com moral aí com eles e que tá botando a imagem aí falando sobre Copa Sul-Americana. Ou seja, talvez o Fluminense tenha uma moralzinha ali suficiente para, se eles transmitirem 2 times, ser provavelmente
Corinthians, né, que é o time com mais torcedores que tá aí na Sula, e o outro ser o Fluminense, né? A gente tem uma moralzinha aí com eles, aparentemente. Outra pergunta é quem vão ser os narradores, a equipe de transmissão da DAZN no Brasil e etc. Então, isso a gente não tem qualquer notícia. Por enquanto, só o Ivan Zimmerman, narrador muito conhecido pelas transmissões de futebol europeu e etc. Ele que tá narrando os jogos de PSG e Juventus na DAZN. Mas nos próximos dias aí e tal, no início de janeiro, deve ser anunciada uma equipe, até de repente pegando profissionais de fora do mercado, mas também puxando alguns narradores ali de Sport TV, de Premiere, de Fox Sports, etc, né? Deve vir alguns nomes aí. Outra pergunta, eles vão transmitir todos os jogos? Essa é uma pergunta interessante, falando sobre Sul-Americana, né? Porque Sport TV e Fox Sports, eles normalmente transmitiam todos os brasileiros, né? Os brasileiros era assegurado que eles iam transmitir, e já no caso transmitiam alguns jogos principais de outros times. No caso da DAZN, como é que vai fazer? Vai garantir a transmissão de todos os brasileiros, provavelmente, mas e os jogos? Por exemplo, às vezes tem um San Lorenzo e Racing, que é interessante a gente ver, etc. Isso aí a gente também não sabe ainda. Bem, tem muitas perguntas ainda para serem respondidas e ainda vão ser criadas muitas outras, mas o fato é que a novidade chegou, a modernidade está chegando e a gente não pode correr contra ela. Você pode até falar, mas o que eu vou falar pro meu avô que não tem TV, como é que eu vou explicar para ele, e etc. Então, é a modernidade chegando, né? Eu sei que é complicado isso, eu sei que é um choque de gerações, mas, por exemplo, para mim também, você pode pensar, mas TV a cabo, eu não vou pagar R$200 em TV a cabo, eu não tenho TV a cabo até hoje. Então, para mim, isso está sendo ótimo poder ver a Sul-Americana no conforto da minha casa, tranquilamente, com uma plataforma em que eu pago pouco só por aquilo que eu quero ver. Ah, e mais um negócio, se você que vê alguém aí nos comentários reclamando de o delay, mas vai chegar muito atrasado aqui em casa e tal, assim, delay é uma comparação, né? Se a gente for parar pra pensar. O delay é quando alguém está vendo antes e você está vendo depois. Se todo mundo está vendo depois, não existe delay, todo mundo vai receber junto. Então, assim, não terá esse tipo de problema. A única diferença que talvez esteja é quando você estiver ouvindo no rádio um jogo na sua cidade. E aí você, torcedor do Fluminense, se o Fluminense está jogando a Sul-Americana no Rio de Janeiro e você não vai, você tá dando mole. Então, para os jogos fora de casa não tem delay. Mas a rádio já não vai transmitir jogo fora do Brasil, a maior parte delas, há muito tempo. Então, o que vocês acham que elas vão fazer? Elas vão transmitir vendo na DAZN também com muito atraso. Então, enfim, não terá tanta diferença essa questão do delay, não. Principalmente porque no caso da DAZN no Brasil, como eles estão comprando coisas que são exclusivas deles, não terá esse problema, né? Se fossem coisas, por exemplo, Copa do Mundo, é da Globo e da DAZN. Porque eu vou assistir na Globo, né? Porque a DAZN vai me dar ali um gol com 1 minuto de atraso, que todo mundo ali no grupo do WhatsApp já tá falando que saiu gol, já tá todo mundo no Twitter lá comentando e eu tô aqui atrasadão. No caso da DAZN, como vai chegar tudo junto, não faz diferença. Muito obrigado a todos. Se você não conhecia o canal, se inscreve, dá o like e dá uma moral. Valeu, é nóis, saudações tricolores.